Olá, estamos começando mais um Burke Café, o seu bate-papo conservador. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, muito capacitada, e eu quero apresentá-lo, inclusive, como ele merece. Dr. Stavros Chantopoulos. Ele que é doutor em administração de empresas pela FGV, é diretor de relações internacionais da Associação Brasileira à Distância. Ele é eleito 3 vezes personalidade educacional do ano, passando a integrar então a galeria dos grandes educadores, onde figuram os principais nomes da comunidade educacional brasileira. O currículo, inclusive, é bem mais extenso do que isso, mas agora eu quero deixar ele comentar esse currículo. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Olá a todos. É um grande prazer que estamos aqui, nessa segunda etapa, depois da nossa palestra hoje de manhã, que foi muito interessante, participação de todos. E, na realidade, para simplificar as coisas, eu prefiro que as pessoas me enxerguem como uma pessoa que se dedica integralmente à educação. Eu sou um educador, apesar da minha formação original ser de engenharia, engenharia de produção, com pós-graduação na área de qualidade e produtividade e meu doutorado na área de administração com enfoque em gestão do conhecimento. Nos últimos 20 anos eu acho que eu mesclo bastante a minha carreira com uma parte de consultoria e educação e nos últimos 15 anos muito mais educação. Hoje eu posso dizer que eu vivo 24 horas do meu dia focado em soluções educacionais e educação. Se eu tiver que destacar alguma coisa, eu luto pela democratização do conhecimento, num contexto bastante amplo, porque acredito que com isso a gente consegue libertar o ser humano. E a única coisa que liberta é o conhecimento, que permite que possamos efetivamente escolher nossos caminhos. Para tanto, estou engajado há mais de 10 anos, de uma forma também bastante profunda, com o que a gente conhece de educação aberta, aberta, flexível à distância. Inicialmente, trazendo e oferecendo cursos gratuitos, de curta duração, através da instituição onde eu era diretor, e eu descobri que quando você oferta conteúdo de boa qualidade, ainda mais com os meios e as tecnologias que temos hoje, o brasileiro gosta de estudar, vai atrás, quer se aperfeiçoar, seja para aumentar seu conhecimento, seja para adquirir novas habilidades, competências, não importa. Então, isso fez com que eu trilhasse esse caminho de educação aberta que é apaixonante e hoje, inclusive, me envolvo diretamente com a instituição onde éramos parceiros, que é o Open Educational Consortium do MIT, que é o maior consórcio de instituições que ofertam educação aberta, E faço parte da diretoria, já no meu segundo mandato eleito, E também faço parte do conselho curador do Conselho Internacional de Educação Flexível, Aberta e à Distância, que é o ICDE. É uma instituição que esse ano completou 80 anos de idade, cuja a sede é na Noruega, e foi a primeira instituição que começou a organizar esses passos, inicialmente na área de educação à distância, propriamente dita via correspondência, e foi evoluindo, trilhando como conselho elementos que norteiam políticas educacionais, tanto no âmbito institucional como no âmbito da Unesco e outras instituições que fomentam isso. Uau! Com esse currículo, não há dúvida que o senhor é, de fato, uma das maiores autoridades na área da educação brasileira. Essa paixão pela educação, eu pergunto agora, doutor e professor, quando que ela começou na sua vida, de fato, essa paixão por falar, eu sou um apaixonado pela educação e vou dedicar-me a isso pela minha vida? Olha, é curioso isso porque sempre que me fazem essa pergunta, e me fizeram várias vezes, eu consegui, talvez no íntimo, lá da profundeza das minhas memórias, perceber algo muito interessante. Por incrível que pareça, eu comecei o meu processo de apoiar esse processo de educador, quando eu tinha 10 anos de idade. E de uma forma muito curiosa. Eu
eu normalmente terminava as tarefas na classe muito rapidamente. E após terminar as tarefas, eu não tinha o que fazer, acabava fazendo um monte de bagunça. Ah, eu já ia falar que você ia ajudar os amiguinhos, era o contrário. Não tinha vamos dizer assim, essa iniciativa, mas eu tive uma professora que achou uma tarefa muito nobre para mim. Nós tivemos a entrada de um colega cego na minha turma. Olha. Que naquela época ele fazia parte normal da turma, né? Então eu virei os olhos dele. Então ele sentava do meu lado e tudo que era posto no quadro negro, na lousa, né? Eu acabava ditando a ele e ele furava manualmente no braille, né? E mesmo com 10 anos de idade, eu lembro muito bem que às vezes eu sentia aquela expressão de dúvida dele, né? E eu acabava interagindo, sanando dúvidas, etc. Então eu acho que ali surgiu essa paixão. Já resgatando um pouco, né? Essa memória, que eu tenho certeza que aí é que surgiu esse processo. Depois eu também sempre dei muita aula particular, né, ajudando colegas em reforço, né? Aula de inglês dos 17, sempre para conseguir completar e me manter. Né, na época de faculdade. Faculdade, já. Isso. E depois, quando eu me formei, efetivamente, mais ou menos uns 2, 3 anos depois da minha formatura, eu fui convidado para fazer uma palestra sobre um projeto que a gente tinha implementado numa empresa que trouxe bastante resultado, num curso de educação continuada na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, e comecei a palestrar. Nesse mesmo momento eu achava importante, trabalhando com consultoria, também seguir os estudos para aprofundar. Comecei meu mestrado e a partir daí, vamos dizer, em torno de 1986, por aí, eu comecei e voltei a ter uma vida entre acadêmico e profissional corporativo, né? Então, e aí, a partir de 94 eu passei num concurso na FGV e oficializei a carreira como docente, né? Em tempo parcial, nunca com dedicação exclusiva. Formalizou ali a Formalizei, carreira como professor. E por coincidência, nessa época tivemos um diretor na escola com uma visão muito além do que a maioria das pessoas, uma pessoa extremamente competente, o professor Michel Zeitlin, que visualizou que o mundo estava mudando e que a tecnologia já começara a fazer parte desse processo de comunicação nossa. E aí foi quando ele começou a buscar soluções para a gente iniciar um processo de educação à distância. E desde essa época também me envolvi com a educação à distância, na elaboração de cursos, coordenando cursos, tá certo? E mais tarde assumi toda a área de educação à distância da Fundação Getúlio Vargas, né, em 2008, e fiquei dirigindo, foi quando eu comecei a introdução dos cursos gratuitos e etc. que eu te mencionei. Desde então 24 anos de experiência em EAD. EAD, mais ou menos isso. Muito bem, muito bem. Professor, nós temos alguns números aqui que são alarmantes, são muito preocupantes. A cada 100 crianças que ingressam no ensino fundamental, mais de 50% não concluem o ensino médio. E se considerarmos os analfabetos formais, aí, chegamos a 40 milhões de analfabetos, chamados aí de analfabetos funcionais. É isso mesmo? É isso. E desses que concluem, 90% não conseguem fazer contas simples de matemática. Porcentagem, coisas dessa natureza, que na realidade é aritmética, né? Não é nem uma matemática mais sofisticada. Sim. Nós estamos falando de coisas de regra de 3, porcentagem, coisas desse tipo, né? Os analfabetos, pelo último levantamento do IBGE, chegam a quase 11 milhões ainda. É uma loucura, né? E havia a meta no próprio Plano Nacional de Educação e no próprio governo de se eliminar o analfabetismo. E não conseguiu cumprir essa meta, em função até de não haver um planejamento adequado para isso. E a gente percebe pelos últimos levantamentos que, se a gente levantar o esforço que foi feito para isso, fica evidenciado que não houve planejamento. Porque pelo número de professores envolvidos em alfabetizar, não crianças que estão em idade de alfabetização, tá certo? Que aí a gente tem mais ou menos 1 milhão, quase 900 mil, quase 1,5 milhão de professores envolvidos nesse processo, tá certo? E mesmo assim, as crianças hoje em dia, muitas delas chegam a até 8, 9 anos de idade e ainda não estão alfabetizadas, uma boa parte.
Se a gente pegar os jovens e adultos que precisam de alfabetização, o número de professores envolvidos nessa alfabetização de jovens e adultos é menos de 1/4 do que o necessário. Agora, não precisa de nenhuma conta miraculosa, né, mirabolante, para que você perceba que é falta de planejamento. Falta de planejamento. Porque se você tivesse mapeado adequadamente onde que estão essas demandas, você certamente poderia ter encaminhado isso com simples processos de preparar tanto professores como atrair alunos para que isso fosse erradicado. E quem não quer ter a capacidade de poder ser letrado? Exato. Quem não gosta disso? Eu vejo em reportagens inúmeras vezes e chegam a me emocionar tanto quanto a pessoa, quando você percebe uma pessoa já em idade avançada, que ela consegue pela primeira vez ler seu nome, ler uma placa, entender que a partir de agora ela não precisa perguntar mais nada para ninguém e tal. Eu fico até arrepiado, porque isso é emocionante. Eu tive essa experiência na minha família, minha avó. Então, e ao mesmo tempo é uma tristeza, né? A gente se emociona pela força da pessoa que tem, e ao mesmo tempo isso denota a falta de interesse e a falta de compromisso daquele que assume o cargo, tem a caneta e não toma a providência que deveria tomar. E agora vem a próxima pergunta, inclusive dentro dessas estatísticas, mediante essa perspectiva. Há esperança para a educação brasileira? Se a gente achar que não há esperança, aí eu acho que a gente perde totalmente toda a crença que a gente pode ter em relação ao ser humano. Eu, particularmente, nunca desisto. Dá para reverter esse quadro? É óbvio. É óbvio que você não reverte o quadro da noite para o dia. Tá certo? Nós não estamos falando de um problema pontual, que mesmo nos problemas pontuais, a gente percebe que o brasileiro não reage. Tá certo? Ou quem tem a caneta na mão não toma as medidas que deve tomar, tá certo? E vou dar um exemplo. A gente tem um desastre por excesso de chuvas, um desastre natural, um desastre provocado, tal. É só ver quanto tempo se arrasta para que as coisas voltem a uma normalidade. E por outro lado, quando a gente olha exemplos de países que não têm recursos naturais, tal, etc., mas o povo tem consciência, está lá na frente. Você tem furacões, terremotos, etc., em países como o Japão. 9, 10 dias depois, está tudo restabelecido. E eu não estou falando de restabelecer conexões de fios, reconstrução de estrada, operação de aeroporto, volta. Então, como que a gente não consegue reverter? Qual que é a diferença que existe em relação à distribuição de inteligência que existe entre esse povo e o nosso? Nenhuma. O que está faltando justamente é a visão e os valores que estão por trás de tudo que a gente está efetivamente planejando nesse processo. E uma consequente gerência que funciona. E o processo é um processo que não é um processo isolado, é um processo sistêmico. É sistêmico. Isso. Então, se a gente pegar isso e fizer um comparativo simples de rodas ou de engrenagens de um relógio, né? O que está acontecendo? A cada X tempo o nosso ponteiro para de funcionar. É o que está acontecendo hoje em todos os estágios. Então, se eu pegar a primeira engrenagem, que seria a parte da primeira infância lá, né? Ela está ligada depois com a parte da primeira fase do fundamental da educação infantil, depois o fundamental 2, ensino médio, ensino formativo, tá certo? Educação continuada, né? Pós-graduação, ciência, tudo isso são engrenagens. São engrenagens. O que a gente faz? A gente começa as reformas pelo ensino superior. É a mesma coisa que você começar a construir sua casa pelo telhado. Né? Quando deveria trabalhar a base. E as colunas são de isopor. Né? A consequência é ruína. Então tem que começar. E a prioridade é justamente nessa primeira fase da vida. Ou seja, eu não sou especializado nessa área especificamente, mas a gente vê pela literatura, pelos estudos tal, que fala-se nos primeiros 1000 dias da criança como os dias fundamentais para o seu desenvolvimento para o resto da vida. Vamos analisar o que ocorre com a maior parte das nossas crianças nesse país nos seus primeiros 1000 dias.
condições de saúde, saneamento, possibilidade de creche, alimentação. Então perceba, não é um problema isolado, tá certo? Mas certamente a educação tem que ser o elo indutor de tudo isso e depois, obviamente, você ter soluções e programas transversais que façam com que isso comece a gerar uma massa crítica diferente. Perfeito. A gente tem um prêmio Nobel de Chicago, Heckman, de economia, que comprovou cada dólar que você investe nessa faixa etária de 0 a 4 anos representa um retorno de mais de 12 ou 13 dólares. Olha. Não precisa. Você quer... 1.300%. Qual investimento te dá isso? Vale muito a Então, pena. o que a gente está esperando para agir, né? Para efetivamente agir. E, obviamente, tem que iniciar a tratar desse assunto de forma estruturada, né, e dar sequência. Se a gente olhar para a evolução, é só ver, recentemente foram publicados os IDEBs, né, mais recentemente o IDH, e a gente percebeu que não houve evolução quase nenhuma nos últimos 20 anos na nossa educação, com exceção de metas muito modestas que foram atingidas no Fundamental 1, que não deixa de ser uma vitória. Né? E para não deixar transparecer que estamos fazendo uma relatoria de caos, ninguém está eliminando, em hipótese nenhuma, as iniciativas que dão certo, tanto na área pública quanto na área privada, nesse ambiente educacional básico. Né? A gente tem exemplos muito interessantes hoje em dia, tá certo? Que também acabam ficando como ótimos locais, porque não há iniciativas por parte do governo central em fazer com que melhores práticas, por exemplo, fluam entre estados, municípios, instituições, organizações, tá certo? Então, também não existe só caos, óbvio. E como é que a gente faz para organizar tudo isso? E o importante é que vai ter que haver um processo de planejamento de longo prazo, tá certo? E, obviamente, o conserto e o enxerto de dentes novos que estão quebrados ao longo dessas engrenagens. Montar essa engrenagem. Exatamente. Para funcionar. Agora, o Brasil, ele é um país que se incentiva muito, inclusive, a formação de uma graduação, né? A pessoa fazer uma faculdade. Mas a impressão é que o mercado ele não absorve esses formados. Isso seria consequência do que acabamos de falar, que a base ela é atingida, então não se consegue colher o fruto quando a pessoa mais precisa, que é o mercado de trabalho? Você tem dois fatores. Vamos supor que a base é atingida e você tem um alunado que chega no ensino superior não preparado para o ensino superior. Certo. Mesmo assim, os currículos não correspondem necessariamente às demandas reais do mercado de trabalho. Então você já tem uma perda aí pela falta de alinhamento da realidade da demanda do mercado com a formação que você fornece. Ok? Ok. Por outro lado, esse é o segundo fator. Eu teria que alinhar melhor essas demandas. E entender que é muito importante, sim, todo mundo ter ensino superior, mas o ensino superior e principalmente a pós-graduação, etc., não é necessariamente para toda a população. Isso pode ser escalonado, tá certo? E não precisa necessariamente ser um processo de terminei o ensino básico, o ensino médio no caso, né, e vou direto para a universidade e essas são as opções. Eu tenho como efetivamente criar outro tipo de opção e fortalecer, por exemplo, eixos intermediários de estudo mais técnico, tecnológico e vocacional que está em falta. Vai ser mais efetivo e o mercado não só efetivo, né? Vai permitir que você tenha condições de conseguir um emprego, tá certo? Muito mais que empregabilidade, trabalhabilidade, né? Isso faz uma diferença na economia conjuntural de um país? Enorme. E permite que o indivíduo passe a ter renda. E ao ter renda, se ele escolher depois buscar seu diploma, ótimo. Fica mais fácil até para que ele siga. Então a gente
quebra esse elo, e esse elo se quebra talvez pelo paradigma do diploma. Exato, porque hoje criou-se essa impressão de que a faculdade ela ocupou o lugar do ensino médio de antigamente. É uma consequência, todo mundo é meio que obrigado a fazer para poder ingressar no mercado. E acontece isso. E o brasileiro ele tem um dogma em relação a profissões mais técnicas. Tá certo? Okay. Então temos que romper esse paradigma e talvez pensar num paradigma mais associado ao saber do que propriamente ao diploma. Muito bem. Agora, o modelo construtivista de educação, lá de Piaget, adotado e adequado aqui no Brasil, né, por Paulo Freire, naquela pedagogia do oprimido, eles estão por trás desse bastidor como consequência da educação, na sua opinião? Olha, eu diria para você, é interessante que o Paulo Freire, toda vez no exterior que nós mencionamos que somos do Brasil, nós somos extremamente bem vistos pelo Paulo Freire, pelo fato de sermos, tá certo, da mesma nacionalidade que o Paulo Freire. Sendo ele o patrono aí da educação brasileira. Sendo o patrono da educação brasileira. O que a gente intui disso? Essa pedagogia proposta por Paulo Freire, ela também padece de como será utilizada. Porque eu conheço estudiosos da área educacional, pedagogos, até neurocientistas, que se utilizam de todos esses conceitos do Paulo Freire sem necessariamente partirem para enviesamento ideológico. Então, é uma questão de você ter a ferramenta, o ferramental e como você está utilizando dele. A história de não é o que você fala, mas como você fala. Como você fala e como você faz. Então, é o como. O porquê está muito bem resolvido pela teoria, por tudo que ele propõe. O problema é o como e o que é feito. Tá certo? Enxergar isso pelos olhos do marxismo passa a ser muito mais perigoso. Exatamente. E isso vale para qualquer coisa. Tá certo? Qualquer conceito que a gente pode criar elementos comparativos e paradoxais a tudo que a gente está colocando. Então, para mim, por exemplo, a perda do Paulo Freire foi grande para a humanidade? Com certeza, não tenha dúvida. Ele é uma das pessoas mais citadas na área de educação em nível mundial. Agora, aqui certamente utilizou-se com esse viés, não tenha dúvida nenhuma. Muito bem. Quanto ao homeschooling, há espaço na educação brasileira para o homeschooling? A pergunta seria, para aquelas camadas mais pobres, aquela mãe que não tem o ferramental talvez necessário para a aplicação do homeschooling, e o ponto é, a gente sabe que não vai ser obrigatório a proposta de quem defende homeschooling, mas para aquela mãe que tem essa brecha de ensinar em casa, aí a pessoa não tem nem a escola formal e a mãe já não está ensinando mais em casa. Isso pode ser um risco ou não? Como o senhor enxerga essa proposta para as camadas mais pobres e necessitadas aí da sociedade? Para as camadas mais pobres vai ser extremamente difícil aplicar homeschooling, né? Difícil, mas e se a mãe alega que vai utilizar e por isso não manda mais a criança para a escola do Estado? Isso não pode trazer um problema ainda maior do que o atual? Esse talvez seja o grande entrave de se aprovar algo dessa natureza e possa fazer com que isso se torne um processo mais negativo do que positivo. E há saída para resolver esse tipo de incógnita atual? Olha, saída é óbvio que a gente nem pode falar em homeschooling porque a gente não conceituou, eventualmente está conceituado isso, mas não existe nem lei aprovada, né, e nenhum marco que regulou esse processo todo, tá certo? Mas condições para que a gente tenha homeschooling no país, a gente tem. Tem condições. Com certeza. Como isso vai se desdobrar, isso vai ser um grande desafio. Mas eu garanto a você que, muito provavelmente, nessas camadas mais pobres, a tendência vai ser a busca ainda da educação formal, com certeza. Ok? Ok. E pode acontecer uma transição mais a médio e longo prazo, né? Sim. Uma aplicação para essas camadas, de repente, mais a longo prazo. É possível fazer isso? Pode, claro que é. A tecnologia não vai faltar. Isso com certeza, né? Para que chegue tanto conteúdo, com auxílio e formas
que possam fazer com que isso ocorra, tá certo? Muito bem. O recente resgate pela educação, o interesse, ou melhor, o recente interesse pelo resgate da educação clássica. Falam lá do trivium, do quadrivium, né? A gente percebe muitas pessoas fomentando esse assunto nas redes. Ele encontra guarida aí frente ao avanço tecnológico? Pode ser um coadjuvante ou pode ser um impeditivo? Qual a opinião do senhor, como especialista em EAD? Então, eu não vejo mais impeditivo praticamente em nada. É interessante, porque a tecnologia ela tem um fator de flexibilização, de liberação, de democratização e, ao mesmo tempo, de disciplinar também. Todos esses fatores. O que é importante, eu acho, num sistema educacional não é nem restringirmos meios pelo qual a educação vai ocorrer ou deixar de ocorrer. É garantir que todas as propostas, alternativas, opções que se deem, tenham em mente de que possamos garantir o mínimo de resultado naquilo que importa na formação mínima do aluno em termos de cidadania, conhecimento da língua, desenvolvimento da sua lógica e aquilo que a sociedade como um todo julgar que é o mínimo que tem que ser colocado. A forma pela qual isso vai ser desdobrado é irrelevante. Tá certo. E dá-se a opção de cada um escolher o formato que ele queira buscar ou a filosofia que ele busque. Tá certo? Então, quando a gente pensa em... Nós temos que resgatar algumas coisas, sim. Aí, com certeza. É impossível permanecer no processo hoje, onde, por exemplo, o professor não é respeitado, nem como ser humano, nem como alguém que lidera um processo fundamental. Na formação do ser humano. Que é o processo de ser o agente de transformação da pessoa na sua aprendizagem e na sociedade. Isso é uma loucura. Então, isso tem que ser resgatado. E a realidade do Brasil hoje, exatamente, independentemente do ambiente. E o aluno, para sobreviver no século XXI, na revolução que a gente está vivenciando, nessa economia do conhecimento, com todas essas novas vertentes, com profissões que estão por vir e que vão anular a maioria das profissões já existentes, etc., o aluno tem que entender que ele tem que estar preparado para trabalhar nesse ambiente conectado, né, num contexto de conectivismo, onde ele tem um papel preponderante de ser muito mais proativo do que reativo no processo educacional. Agora, se isso vai envolver o seu desenvolvimento em áreas técnicas, áreas de humanas, artes, etc., isso tem que, obviamente, estar dentro do vocacionado para cada um. O que tem que dar são as opções para que cada um possa buscar se encaixar dentro daquilo que ele quer buscar. E a tecnologia é sempre um coadjuvante para esse processo. É uma ferramenta de auxílio mesmo. Eu diria para você que a tecnologia já está inerente ao nosso dia a dia. Porque se a gente olhar para o impacto da internet hoje, que é um meio que nos une e permite comunicação de muitos com muitos, né, de forma biunívoca, né, as redes sociais que permitem que essa comunicação se estenda em todos os elementos de relacionamento digital, compartilhamento, disseminação, atuação coletiva, etc. Isso traz uma nova dimensão de comunicação do ser humano para exercer suas sociabilidades num ambiente que transcende o ambiente físico e entramos nesse ambiente de virtualidade, que é uma dimensão tão real quanto qualquer outra. E com o avanço da tecnologia, quanto uma maior adesão aos processos de ensino à distância, o senhor acredita que pode aumentar a proporção a nível de se tornar majoritária o percentual de pessoas que aderem ao ensino à distância do que o formal? Existe essa possibilidade a longo prazo? O senhor enxerga essa possibilidade? Eu não tenho dúvida que o ensino no futuro... No Brasil ainda a gente trabalha o ensino em modalidades, né?
com algumas proporcionalidades entre essas modalidades, né? E isso já está ultrapassado por conceito. Porque se a gente analisar de uma forma bem analítica, o que a gente chama de educação à distância ou ensino à distância hoje só existe numa única forma: curso por correspondência. Onde você vai aprender recebendo material em casa, via correio, tá certo? Tá? Você vai tirar suas dúvidas via carta, vai receber suas respostas via carta. Qualquer outra interação educacional, ela conecta e aproxima as pessoas, ela não distancia. Então, não tem nada à distância aí. Na realidade, você usa a distância, você usa a tecnologia para zerar a distância. É o contrário do Exatamente. que o Por termo isso propõe. Por isso que a gente usa o termo em função do entendimento mais genérico, mas o termo está errado. Nós estamos falando de ensino e educação na era digital. Talvez esse seria o melhor termo. Exatamente. Começar uma migração. E o que eu preciso saber? Eu sempre vou ter processos híbridos. E eu vou ter mais presencialidade física à medida que eu preciso ter mais laboratório, mais coisas que precisam ser feitas efetivamente para a realidade em loco, ou eu vou treinar bastante no virtual, com custos menores, tal, etc. E depois que eu tiver craque na simulação, eu vou lá e faço o verdadeiro negócio, aprendendo mais rapidamente, evitando acidentes, perda de material, etc. É um processo até mais sustentável se eu pensar em processos como solda, por exemplo. Eu posso ter um laboratório virtual de solda, ninguém vai se queimar, você não vai poluir. Um custo. Não vai ter custo material, tal. Então, treinei na solda virtual. Depois que eu tiver treinado um número X de horas, eu vou lá e faço minha primeira solda. Certamente essa primeira solda vai estar quase que perfeita. Se fosse no processo formal, seria a 10ª. Seria talvez. a décima, você vai ficar meses para fazer. Faz muito sentido. Isso vale para tudo, desde do técnico até os cursos formais de universidade. Onde, por exemplo, eu posso ter aulas, o meu material sendo estudado virtualmente com os meus colegas, com suporte do professor ou do tutor, onde eu mastigo, desconstruo, reconstruo o conhecimento, tá certo? Funilo, e de repente, quando eu vou para o encontro presencial, é de altíssimo valor agregado, e simplesmente para consolidar o conhecimento, tá certo? E concretizar o processo. E perceba a vantagem disso. Eu tenho problemas de mobilidade, de trabalho, tempo escasso para estudar, tá certo? Então, cada vez mais o futuro vai ser híbrido no ensino e vai ser dosado de acordo com a característica de cada área educacional. Então, você vê, eu não vou precisar dobrar o tamanho da minha universidade. Com o mesmo número de salas, talvez eu possa ter 3 ou 4 vezes o número de alunos. Porque eu vou usar o ambiente virtual como espaço de aprendizagem, de ensino, de estudo, etc. Então, é isso que precisa. Esse é o futuro próximo. Isso já está acontecendo, mas infelizmente ainda está acontecendo não num contínuo aqui no nosso país, em muitos países, mas sim de forma discreta, tá certo? Não tem essa fluidez com que eu estou conversando com você aí. Mas se tiver uma gerência efetiva, funciona. E não só gerência, tem que quebrar muitos tabus aí. Recuperar as engrenagens citadas? A gente tem marcos regulatórios para tratar, mudança eventualmente de legislação, tá certo? Ok? O próprio sistemas de avaliação e de supervisão, né? As filosofias desses sistemas, que diga-se de passagem, o Brasil tem sistema de avaliação e de supervisão extremamente sofisticado e muito bem elaborado, que são, dentro do contexto da gestão, mal utilizados, tá certo? Subutilizados. Então, nós não podemos jogar nada disso fora. Precisamos pegar tudo isso e trazer
para esse tempo aqui. Isso, inclusive, nos dá muita esperança, nos mostra que temos um norte a seguir. Se tiver a boa vontade, dá para fazer. Boa vontade, vontade política e se, principalmente, para quem está nos assistindo, você fizer a sua parte e exigir. E hoje não tem desculpa, porque aqui, com esse aparelhinho aqui, que o meu está desligado por causa da entrevista, né? Você está conectado no mundo. Sim. Você é um hub. Você é um hub. Você pode se conectar com pessoas que têm interesse comum, criar seu grupo. Isso vale para a sua instituição, para as suas ideias, para o país como um todo, tá certo? E a consciência que isso traz para todo mundo em qualquer ponto do nosso país é igual hoje em dia. Então não há diferença da informação que um jovem recebe no nosso extremo norte, ou no extremo sul, ou no extremo leste e extremo oeste. Não há diferença. Então essa consciência existe. Então o que eu sinto, se eu tivesse na pele dessas pessoas que têm a possibilidade, porque nós temos 200 milhões de celulares, né, no país, não é brincadeira, que tem a possibilidade de ter essa consciência toda, eu imagino o desespero dessa pessoa se ela não tem acesso a tudo isso. E essa é a hora de exigir esse acesso. Esse é o momento. Estamos no de momento escolher adequadamente e sair desse processo que não é de educação, mas de doutrinação, e passar para um processo de educação propriamente dito. Onde o aspecto plural seja o norte e não a imposição, e que cada um escolha seu caminho. E aí nós vamos estar vivendo, sim, um ambiente livre, um ambiente libertador pelo conhecimento. Muito bem. Acho que ficou evidente aqui que o senhor é uma autoridade no assunto de educação. E eu pergunto, ser convidado para assumir um ministério, por exemplo, o Ministério da Educação no governo, o senhor aceitaria? Olha, Wagner, eu tenho claro na minha cabeça o seguinte, eu não tenho nenhuma proposta, nenhum convite para cargo, etc., nada fechado. Mas eu estou me empenhando muito em ajudar a planificar um possível futuro para a educação nesse país. E o que eu posso te dizer é o seguinte, quem quer que seja que for assumir o próximo governo, a prioridade que tem que ser dada à educação, eu tenho certeza que é tão fundamental quanto qualquer outra prioridade de ajustes, de reformas, etc, etc. Né? Agora, se a proposta for de semearmos o longo prazo, iniciando com essa pequena, grande engrenagem que é preparar a nossa, né, o nosso futuro, que são essas crianças que estão nascendo aí, e que nós temos consciência do que está acontecendo com elas, e não tomamos essa atitude, e pensarmos num legado para o país e não para o governo, essa missão, se for dada, será cumprida. Muito bem, muito bem. Para aqueles que estão nos assistindo, qual a mensagem que o senhor deixaria para aquelas pessoas que, inclusive, estão desanimadas, principalmente no assunto educação? Já foi falado aqui da doutrinação que acontece, a doutrinação enviesada pelo marxismo cultural que se apoderou nas últimas décadas do nosso ensino. Qual a mensagem que o senhor deixaria, talvez uma mensagem, inclusive, de esperança para quem nos ouve agora? Olha, sem falsa modéstia nenhuma e sem arrogância nenhuma. Pela característica da minha profissão, do meu caminho, eu tenho tido a oportunidade de conhecer dezenas de países, seja em conferências, participando de conferências como palestrante, debatedor, de reuniões, em todos os continentes, sendo convidado para conhecer sistemas educacionais variados, de tudo, de financiamento estudantil, de como discutir políticas, né? De por que
Existem regiões que estão atraindo mais pessoas para a educação, outras não. Ou seja, esse panorama global todo, eu tenho alguma condição de poder estar avaliando, obviamente, pelo filtro dos meus sentidos. Não tenha dúvida nenhuma. E mesmo assim, tendo a oportunidade de poder atuar em qualquer um desses continentes, seja profissionalmente, como educador ou como profissional, ainda prefiro estar no meu país. Por um motivo muito simples. Se olharmos para o Brasil na sua estrutura natural, fica evidenciado que, em termos econômicos de longo prazo, talvez sejamos o país de menor risco possível. Temos uma das maiores, se não a maior reserva de água doce do mundo. Temos sol e vento, que são instrumentos fantásticos para a implementação de energias renováveis. Temos solo rico, biodiversidade, tá certo? Minerais que não acabam mais, alguns dos mais raros do planeta, tá certo? Certamente seremos o celeiro do mundo em relação à comida, e que eu vejo que temos 210 quase milhões de pessoas distribuídas de uma forma ímpar, mesmo com todos os problemas que temos, que são menores do que os problemas que esse marxismo cultural promove. Tá certo? Temos um povo afável, trabalhador, ávido à aprendizagem, que não está sendo guiado para efetivamente ter um processo educacional forte. Né? E aí a gente perde todas essas oportunidades de se tornar uma nação grande. Então temos ainda essa oportunidade. Por quê? Se olharmos para o país que, desde a República, cresceu em média 5% ao ano até os anos 80, e na década de 80 tínhamos mais de 100 vezes o número de patentes do que a Coreia do Sul, e hoje não chegamos a milhares de patentes, eu não sei se chega a milhares de patentes por ano, contra 110 mil patentes por ano internacionais da Coreia. Então, obviamente, o que falta é trabalharmos de forma séria e adequada para reverter o quadro e estabelecer processos que façam que a gente volte a figurar, né, com destaque no mapa mundial. Recurso e povo com vontade não falta. Recurso e povo com vontade não falta, e não podemos continuar a perder os nossos talentos para fora. Tá certo? Porque o melhor lugar do mundo para se viver é o Brasil. Muito bem. Dr. Stavros Chantopoilos, muito obrigado pela sua presença conosco. Entrevista enriquecedora. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer. E não se esqueçam que o conhecimento não só liberta, como melhora a qualidade de vida sua, da sua família e de todos em seu redor. Obrigado. Esse foi mais um Burke Café, o seu bate-papo conservador. Obrigado.